Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos juntos conferir os objetivos programados? Bom, vamos fazer a leitura então do nosso gênero textual gráfico. Vamos compreender as características desse gênero, compreender sua função e intenção na construção do texto. Vamos interpretar texto com auxílio de material gráfico, localizar informações explícitas e conhecer os tipos de gráficos, né? Alguns dos tipos, porque nós temos vários, certo? Bom, quero fazer uma perguntinha para vocês. Você consegue ler gráficos com facilidade? Será que é fácil fazer a interpretação de um gráfico? Nem sempre, né, pessoal? Alguns gráficos são mais simples, outros mais complexos, mas o fato é que, na maioria das vezes, eles nos auxiliam muito na interpretação das informações, né? Então, eles complementam um texto. Por exemplo, uma notícia, uma reportagem, podem vir acompanhados ali de um gráfico. E o gráfico, então, ele faz essa ideia, né, de qualidade, agrega ali uma informação, um item a mais ali, certo? Que elementos são importantes observar ao ler um gráfico? O que nós precisamos observar lá? Então, às vezes nós temos diferentes tonalidades de cores, diferentes cores, né? Ou a mesma cor em um tom mais escuro e um tom mais claro. Enfim, temos várias possibilidades ali de leitura. Temos gráficos redondos, temos gráficos em linhas, enfim, nós logo vamos conhecer alguns tipos aí de gráfico, certo? Bom, o que é um gráfico então? Um gráfico é uma representação de informações obtidas em pesquisas por meio de formas geométricas para facilitar a leitura dos dados, de modo a fornecer ao leitor uma interpretação de forma mais atrativa, rápida e objetiva. Então, observe aqui alguns modelinhos aqui, né, de gráfico que nós vamos encontrar. Quando você está elaborando lá uma apresentação lá, por exemplo, você pode usar um gráfico para tratar de um determinado item dentro do seu conteúdo, certo? Então, é muito importante. Na TV se usa bastante gráfico também, né, pessoal? Vocês já viram em alguns momentos lá que eles mostram lá, por exemplo, a economia como está, né? Aí faz uma comparação com anos anteriores ou com meses anteriores. A taxa de emprego, né? Subiu, caiu, como que tá, né? Emprego ou desemprego, pode ser, né? Os dois dados ao mesmo tempo. Enfim, então, o gráfico é uma forma textual também, certo? Só que é uma forma que vai combinar ali formas geométricas, diferentes formas geométricas. Então, é muito interessante isso, certo? Olha lá. O gráfico ele utiliza a linguagem gráfica para sistematizar dados e apresentá-los estabelecendo comparações, aquilo que eu disse, então, né, de comparar anos anteriores, meses anteriores, ou a população lá, por exemplo, de uma pesquisa, né, quantos responderam, né, que sim, quantos responderam que não, né? Então, compara os dados, né, mulheres, homens, quem é que respondeu? Jovens, idosos e assim por diante. Um gráfico ele pode ser representado em forma de figuras geométricas, como mencionado, por exemplo, em forma de diagramas, desenhos ou ainda diferentes imagens. Então é muito curioso, né, essa questão. Nós podemos ali obter, por exemplo, certas imagens ali juntos, aí nós podemos ter uma pequena confusão, temos que tomar cuidado para não confundir com um infográfico, que é um formato muito parecido, que pode ter a presença ali de gráfico, mais informações ali diversas, né? Então, é um gênero muito próximo do gráfico, certo? Vamos ler aqui o trecho de uma notícia. Observe lá, então, nós temos a nossa manchete. Caatinga tem 182 animais ameaçados. No país, quase 10% dos monitorados estão sob risco de extinção. Então, aqui é a manchete, que é o título, né? Então, nós damos esse nome. As notícias nós chamamos de manchete quando nós temos o título, certo? Então, é um nome mais técnico. E na sequência, nós temos ali
o subtítulo, que nós também temos um nome técnico para ele. Chamamos de linhas finas, certo? Vamos ver então o que diz lá. Araras, onças e periquito cara suja estão entre os animais do bioma que podem desaparecer. Então, mais uma informação complementando então a ideia trazida ali no nosso título, que é a manchete. E aqui nós temos aqui o nome, né, do veículo e de quem escreveu a notícia, também a data e o horário. Por que, professor, que tem horário? Sempre vai ter horário em uma notícia? Não. Quando que vai ter horário? Quando ela for escrita no meio digital, por exemplo, em um site, né, em um blog de informações, de notícia, então geralmente aí vai o horário também. Quando é no jornal, aí nós temos apenas a data, né? É importante, né? De que dia é essa notícia? Todo mundo precisa saber, então é um elemento que não pode faltar ali dentro da nossa notícia. Vamos então ao texto aqui, pessoal, acompanhe então. Pelo menos 1.173 espécies de animais vivem sob risco de extinção no país atualmente. Há outros 10 animais que existiam no Brasil e que já desapareceram completamente do território nacional. Os dados são do Instituto de Conservação da Biodiversidade Chico Mendes, ICMBio. De 2008 para 2018, 716 espécies passaram a integrar a lista de ameaçados e 170 saíram. Em 2008, eram analisadas 1.400 espécies e agora são 12.254, né? Então, que acabam ameaçados. Desses mais de 12 mil animais, 9,7% foram classificados em algum nível de ameaça. De acordo com o ICMBio, das 1.173 espécies ameaçadas no país, 724 estão nas duas categorias mais críticas, com risco alto ou extremamente alto de extinção, né? Então é um tema bem importante aqui, né, da questão da extinção dos animais. O que é estar em extinção? Você sabe o que é isso? Então, a ameaça de desaparecer, de não haver mais aquela espécie. Então, nós temos que cuidar muito, né? Eu digo nós enquanto população, né? Não nós individualmente, nós como um todo. Precisamos cuidar, então, da preservação das matas e de tudo que envolve, né, os biomas, porque ali o animal vai ter o seu alimento preservado e vai poder sobreviver. Além da questão da caça, é uma questão que tem que ser combatida daí pela polícia, pelos governos, enfim, né, da caça predatória. Certo, gente? Muito bem. Agora eu quero perguntar para vocês, de que outra forma podemos representar os dados e as informações lidas na notícia? Vocês sabem? Desconfiam? Qual que é o tema da nossa aula de hoje? Será que é por meio de gráficos? Será que dá para representar informações através dos gráficos? Vocês acham que isso é possível? Eu acredito que sim. Vamos ver então? Olha lá. Nós temos aqui então um gráfico, só que é aquilo que eu falei, né? Tem uma mistura de gráfico com informações. Então aqui é um infográfico, certo? Então observe lá, ó. Neste infográfico nós temos um gráfico de colunas, que apresenta quantos animais, né? Dos 1.173 estão o quê? Criticamente em perigo ou ainda vulneráveis. Observe então os dados lá, ó. Animais em extinção no Brasil. 9,7% dos animais estão sob ameaça em 3 diferentes níveis de risco. Certo? Aí dá o total, né? 1.173 ameaçados dos 12.254 espécies avaliadas. E aí nós temos 3 colunas aqui, né? 318 dessas espécies estão criticamente em perigo, 406 estão em perigo e 448 estão vulneráveis. Então, um risco um pouquinho menor, porém, né, ainda em risco, da mesma forma. E nós temos uma linha, né, entre o mais risco e o menos risco de extinção, também aqui embaixo, né? Então, é bem importante acompanhar todas essas informações. Beleza, pessoal?
Interessante, né? Então, é uma forma de representar os mesmos dados que estavam presentes na notícia anteriormente lida. Agora, você viu como os gráficos, então, nos ajudam a sistematizar informações? É bem importante isso, né? Então, isso acaba facilitando o nosso entendimento, a nossa compreensão, na maioria das vezes, né? Mas eu tenho que prestar atenção o que é que está sendo informado ali, certo? Então, observe que as informações se fazem presentes. Agora, vamos trabalhar alguns tipos de gráfico que nós podemos encontrar por aí, junto com notícias, reportagens, na TV, também em revistas, nos mais diversos meios de comunicação. Olha lá, então nós temos diferentes formatos, observe as cores, a variedade, né? Linhas, colunas, né? Para cima, né? Na vertical, na horizontal, né? Então nós temos variadas formas então de acompanhar. E os números também que vão ao lado, né? Temos legenda em alguns gráficos também para compreender melhor, em outros não. Então vão observando essas questões também, é bem importante. Vamos conhecer então o gráfico pizza ou circular, né? Então ele pode ser chamado dessas duas formas. Este gráfico então ele apresenta a relação de proporcionalidade. O que é isso? Em partes iguais ou pode ser até diferentes, depende do que está sendo informado, né? Mas nós vemos ali as porcentagens e as cores que estão associadas àquelas porcentagens. Então, elas representam um dado, uma estatística. Aqui é só ilustrativo, mas geralmente aqueles 42% teriam uma informação. 42% do quê? Né? Fazem o quê? Aí teria uma informação a mais nessa legenda, certo? Então, ó, tem proporcionalidade, né? Todos os dados somados, então, compõem o todo, compõem uma determinada realidade, certo? Olha lá, este gráfico, o que ele mostra? Acompanha aqui, ele mostra a distribuição da terra, né, de terra no Brasil. Acompanha aqui, então, 29%, 4%, 67%. E ao lado nós temos a legenda, como eu disse para vocês, né? Acompanha. Esse tom aqui, meio azul, meio esverdeado, né? Território coberto por florestas e vegetação nativa. O tom amarelo, território coberto por agropecuária. E o vermelhinho, meio rosa, meio vermelho, né? Não dá para identificar bem, é um território que engloba cidades, infraestrutura e outros usos da terra, né? Dentro do nosso país. Então, nós vemos essas informações e também as porcentagens correspondentes. É bem interessante isso. Certo, gente? Temos também gráficos de linha, por exemplo, né? Esse gráfico ele representa uma sequência numérica, né? Ao longo do tempo, uma evolução de dados. Por exemplo, a evolução da escolaridade, né? Então, há algum tempo atrás nós tínhamos um grande número de analfabetismo no Brasil, né? Como que isso foi diminuindo ao longo do tempo, ou como certas coisas foram evoluindo ao longo do tempo. Então, esse tipo de gráfico aqui de linhas vai demonstrando, né, uma curva ascendente ou decrescente de informações, certo? Agora chegamos à nossa primeira atividade, acompanhe aqui. Que tipo de gráfico está representado aqui ao lado? Pense um pouquinho, já retornamos.
Legal. E aí, você conseguiu identificar então, neste gráfico, do que ele trata, que tipo então de gráfico aqui está sendo representado? Vamos ver juntos então, conferir? Olha lá, o gráfico então representado aqui é o chamado gráfico de linhas. Então nós percebemos claramente então as linhas aqui, certo, pessoal? Atividade número 2. Então observe a perguntinha. Para que serve a legenda na parte inferior deste gráfico aqui? Já voltamos. E aí, você descobriu então qual que é a importância então da legenda? Não é difícil, né, pessoal? Então é bem importante. Vamos lá. Então serve para quê? Principalmente para auxiliar na leitura, né? E compreensão deste gráfico. Então nós compreendemos melhor ao acompanhar o que está na legenda. Perfeito, pessoal? Atividade número 3. Qual é a informação apresentada aqui neste gráfico? Observe atentamente e já retornamos.
Certo, você descobriu então a resposta? Ainda não? Vamos ver se vocês estão aí no caminho da resposta correta? Vamos lá então. Qual era a informação então apresentada neste gráfico? Tem relação com a quantidade de ano ou tempo, né, necessário para a decomposição de certos resíduos dentro dos oceanos ali, né? Então é importante então observar todas essas informações aqui, beleza? O que nós vimos na aula de hoje, pessoal, né, nós conhecemos melhor e interpretamos alguns tipos de gráfico. Então isso é muito importante, né, pessoal? Saber o que nós estamos lendo e ter essa propriedade, esse conhecimento a mais. Então, gráfico também é um gênero textual. Legal? Então, agradeço a você que esteve conosco. Muito obrigado. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a língua portuguesa.